Hoje vamos falar sobre um sintoma que praticamente todo mundo já teve na vida: a dor de cabeça. Mas existe uma dúvida muito comum: quando ela é apenas uma dor passageira e quando pode ser um sinal que algo mais sério está acontecendo? Afinal, toda dor de cabeça precisa de uma tomografia, uma ressonância. Quando é a hora de procurar um neurologista? E quais são os sinais de alerta que não devemos ignorar? Para responder essas dúvidas, convidei duas especialistas no assunto. Minha primeira convidada é médica neurologista, fez graduação médica e residência em neurologia na Universidade Federal de Pernambuco e hoje também dedica parte de sua carreira ao ensino, como coordenadora da disciplina de neurologia na Universidade Federal do Vale de São Francisco. É uma amiga muito querida desde os tempos da faculdade de medicina. Doutora Luciene Seixas, que alegria imensa ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirella. Um prazer, viu? Obrigada pelo convite. Minha segunda convidada é a doutora Jandilene Freitas. Ela é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, especialista em neuroradiologia, e tenho a alegria de contar com ela na nossa equipe do Lucilo Ávila. Jande, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirella. Muito obrigada pelo convite e para mim é uma felicidade estar aqui hoje falando sobre tomografia e ressonância magnética na cefaleia. Bom, dor de cabeça é uma das principais causas da consulta médica, mas existem dezenas de tipos diferentes de cefaleia, que é a dor de cabeça. Luciene, quais são os tipos mais comuns de dor de cabeça que você atende no consultório? Você falou certo, Mirella, são dezenas de tipos de dor de cabeça. Catalogados, né? Existem mais de 150 tipos. Então, Vixe. até para nós neurologistas é um pouquinho desafiador. Mas, sem dúvida, as principais vão ser sempre as mesmas. A enxaqueca é o nosso carro-chefe, né? É o que mais a gente atende no consultório. Depois a gente tem a cefaleia tensional, que é uma cefaleia parecida com enxaqueca, só que é uma cefaleia mais leve, uma dor de cabeça mais leve, que não incomoda tanto. E depois tem aquelas dores de cabeça que são causadas por outras doenças, né? Que aí são aquelas coisas mais graves, uma dor de cabeça causada por um tumor, uma dor de cabeça causada por um aneurisma, então são outros tipos que são mais graves. Então, mas existe alguma característica na dor de cabeça que faz você dizer assim: esse eu preciso de exame de imagem, esse eu vou precisar de uma tomografia ou uma ressonância? Sim, isso é bem claro. Aquele paciente que chega no seu consultório pela primeira vez com uma dor de cabeça muito forte, insuportável, e ele mesmo diz: Olha, doutora, eu tô vindo aqui porque eu nunca tive uma dor de cabeça como essa. Essa dor de cabeça é totalmente diferente de tudo que eu já tive. Ela é muito forte, ela é insuportável. Inclusive, eu vomitei, continuo vomitando. Então, essa dor de cabeça que é súbita, que aparece de repente e que você nunca teve, e que o paciente claramente ele fala essa frase: Olha, doutora, é a pior dor de cabeça da minha vida. Eu nunca tive uma dor de cabeça dessa. Então, isso já acende todos os alertas em nós neurologistas de que aquela dor de cabeça não é uma dor de cabeça simples ou banal. Não é uma enxaqueca, não é uma cefaleia tensional. É uma dor de cabeça que vai precisar de toda uma atenção e de toda uma investigação. E aí, nesse caso, quando a gente pensa em exame de imagem, Jandilene, qual é o melhor? Ou qual é o mais indicado? Ou quando está indicado? Uma tomografia ou uma ressonância magnética da cabeça? Pois é, como Luciane bem falou, em casos mais súbitos, né, em trauma, em questão de urgência, a tomografia ela é indicada. Mas a ressonância magnética, ela dá muito mais informações do que a tomografia. Então ela dá mais detalhes anatômicos, se é uma dor de cabeça que tem sinais de alerta, que já começou há um tempo, que vem progredindo, se a gente pode achar que seja um tumor ou uma infecção, nesse caso, a ressonância magnética ela traz muito mais informações e é a indicada. Só que elas não concorrem entre si, né? São A gente coisas pode pensar diferentes. que elas concorrem entre si, mas elas não são concorrentes. Eu tive um caso, uma vez, de um paciente que ele teve o diagnóstico de um pequeno cavernoma, porque ele sentia cefaleia, foi um achado de exame, E o que é nunca um tinha cavernoma é sangrado, um tumor. é uma malformação vascular. E aí ele fez a ressonância, teve esse diagnóstico pela ressonância, mas de vez em quando ele tem dores de cabeça mais fortes, e ele fica com medo que essa malformação dele tenha sangrado. Uhum. E aí seria algo súbito. E nisso aí,
ele, quando tem uma dor de cabeça mais forte, ele vai à emergência e faz uma tomografia, porque o que é que ele quer saber? Se houve um sangramento. E a tomografia, nesses casos de urgência, né, de uma dor maior, ela tem a sua indicação também. Então, não são concorrentes, na verdade, são complementares esses Perfeito. métodos de imagem. E quando é que a gente precisa usar o contraste venoso numa tomografia ou numa ressonância para avaliar uma dor de cabeça? Pois é. Essa pergunta aí é maravilhosa, porque dor de cabeça, ela é muito frequente, né? Quase todo mundo já teve dor de cabeça ou terá na vida. Mas a maioria dos exames sem contraste, seja uma tomografia ou uma ressonância magnética do encéfalo, ela já é suficiente para dar o diagnóstico e mostrar que não é nada demais. A maioria desses exames vem normal, inclusive. Adoro laudar esse tipo de exame e é bastante frequente. Todo mundo tem dor de cabeça. Mas no caso, se é uma dor de cabeça em um paciente que tem uma história de tumor, que ele tem alguma imunossupressão, é um paciente que tem história de HIV ou que fez um transplante renal, nesses casos, então a ressonância magnética ela é mais indicada, porque ela vai dar maiores detalhes e mais informações, E na sua visão, com Luci contraste. com contraste, né, nem toda dor de cabeça precisa fazer exame, né, realmente seria surreal, são 150 tipos de dores de cabeça, então Isso. imagina, mas quando é que realmente é importante um exame de imagem para esclarecer uma dor de cabeça? Então, Jandilene falou algumas coisas, eu vou só complementar um pouco. Na verdade, todo mundo, como ela falou, tem dor de cabeça ou já teve uma dor de cabeça na vida. Mas é uma dor de cabeça no contexto da pessoa estar gripada, no contexto que uma pessoa teve uma sinusite, no contexto que uma pessoa que já tem uma enxaqueca há muitos anos, já sabe como é a dor. Isso não requer um exame de imagem. Inclusive, o diagnóstico de enxaqueca ele é clínico, ele não precisa de um exame de imagem. Agora, aquela pessoa que teve a dor de cabeça pela primeira vez, que nunca teve anteriormente, ela precisa de um exame de imagem. Aquela pessoa que teve uma dor de cabeça acompanhada de vômito, ela precisa de um exame de imagem. Acompanhada de uma convulsão, acompanhada de um desmaio, ou então acompanhada de uma paralisia do lado do corpo, ficou com o lado do corpo paralisado, não conseguiu falar, está com a voz embolada, está desorientada. Então, está claro que ela precisa de um exame de imagem. Então, nesse caso, é mandatório que se faça o exame. O que é exatamente a enxaqueca? Eu, às vezes, assim, até na minha rotina, eu digo assim: "Ai, acho que estou com enxaqueca", mas aí a gente fica na dúvida, é quando a gente tem pontinhos luminosos na vista, ou é quando a gente fica nauseado, ou é uma dor de cabeça mais forte? O que é realmente que eu posso chamar de enxaqueca? Enxaqueca. Bom, a enxaqueca ela é uma doença genética, tá? Ela tem um gene que determina que você vai ter enxaqueca. E por ela ser uma doença genética, ela é incurável, né? A gente tem controle, a gente faz tratamento para controlar, mas você vai sempre você vai ter a sua enxaqueca. Agora, ela é uma dor de cabeça, por definição, forte, latejante, então ela fica latejando na sua cabeça. Ela está associada a uma intolerância à luz, então a luminosidade incomoda bastante, o barulho incomoda bastante, o cheiro incomoda bastante. Ela vem acompanhada de enjoo, náusea ou até vômito, e ela, por característica, é uma dor forte, de forte intensidade. Então ela atrapalha a sua vida, o seu dia a dia. Então é aquele estudante que não consegue assistir aula porque está com dor de cabeça, é aquele profissional que vai faltar ao trabalho porque está com enxaqueca. Então, a enxaqueca ela não permite que você tenha uma vida, uma rotina normal. Ela vai atrapalhar a sua rotina. Então, essa é a enxaqueca. Embora ela seja uma doença incurável, embora ela seja uma doença de forte intensidade, ela é dita como uma doença benigna. Ninguém vai morrer por conta de uma dor de cabeça ou ter um AVC por conta de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, né? Mas ela é realmente incapacitante. Inclusive, vários estudos mostram que a grande maioria dos trabalhadores faltam ao trabalho por conta de enxaqueca. Ela é uma das maiores causas de falta ao trabalho. Então, por ela ser muito incapacitante, ela precisa ser tratada, ela precisa ser olhada com cuidado, né? E a gente tem que ter aquele cuidado também. O paciente, eu tive um paciente que ele teve enxaqueca a vida inteira, né? Então, ele já estava acostumado com a dor de cabeça dele, mas um belo dia ele acordou com uma dor muito diferente da enxaqueca dele. Então, a enxaqueca dele era sempre na região frontal, aqui do lado e sempre latejando. Nesse dia, ele acordou com uma dor muito forte nucal, na nuca.
muito forte, com muita tontura, coisa que ele não tinha com a enxaqueca. Então, quando ele chegou para mim no consultório, então, é uma dor totalmente diferente, saiu da caixinha do padrão dele da enxaqueca. Então, o que é que a gente precisou fazer? A gente precisou fazer um exame de imagem. E realmente ele estava com um sangramento, né? Então, foi uma hemorragia. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque se você tem a sua dor de cabeça, você já sabe como ela é. No dia que ela for diferente, isso é um sinal de alerta. Você precisa ir na emergência, precisa procurar um neurologista de imediato. Então, o sinal de alerta que a gente às vezes fica na dúvida, será que eu tenho que ir para o hospital? Quando tá doendo, né? Mas sinais de alerta, então, que você sugere seriam? É a mudança no padrão da dor, mudança da dor que você está acostumado a ter sempre. Um dia ela vai ser um pouco mais leve, um dia vai ser mais forte, mas ela é igual, ela é do mesmo jeito. Eu fico enjoada, a dor é aqui, lateja. E para quem nunca teve, não costuma ter dor de cabeça. Bom, se é a sua primeira dor, você não costuma ter dor e é uma dor forte, tá enjoada, nauseada, vomitou, precisa ir na emergência. Se demorou, faz 3 dias que eu tô com dor de cabeça. É motivo de ir para emergência? É Pode ser uma semana que você tá mais É estressado, motivo de ir dormindo para pior. emergência, porque você vai ficar 3 dias incapacitado, né. Então talvez você precise de uma medicação já endovenosa, na veia, para melhorar mais rápido essa dor, porque às vezes ela cronifica, aí você vai ficar 3, 4 dias com dor e isso vai atrapalhar a sua rotina. Perfeito. Eh, existe realmente a dor de cabeça relacionada com pressão alta? Quer dizer, se eu tô com dor de cabeça, minha pressão deve estar alta, bem comum, né? É real, é verdade? Então, é meio questionável, né. Na verdade, o que é que acontece? A pessoa que é hipertensa, que tem pressão alta a vida toda, ela não vai ter dor de cabeça, não tem esse motivo para ela ter dor de cabeça, porque a pressão dela é alta. Por outro lado, quem tá com enxaqueca, a pressão geralmente sobe, porque qualquer dor do nosso corpo faz a pressão subir, né. Então, assim, se você não é acostumada a ter dor de cabeça e você tá com dor de cabeça hoje e sua pressão está alta, você realmente é um sinal de alerta, você precisa ir ao médico. Mas se você já tem aquela dor de cabeça sua, que você já está acostumado, você vai lá, mede sua pressão, tá maior, tá 14/9, 15/9, mas você tá na vigência da dor. Isso não é um sinal de alerta por si só, entendeu? Não existe um padrão de dor de cabeça por pressão alta. Eu tenho pressão alta, então a minha dor de cabeça é assim. Não, não existe essa. É meio que um mito dizer Entendi. isso. Janilene, é comum você pegar um pedido de tomografia para investigar dor de cabeça, tá lá a solicitação, motivo dor de cabeça, e na verdade você encontra uma sinusite? Isso aí é super comum. Muitas vezes, a causa do exame é a sinusite, por isso que o nosso laudo, ele inclui falar sobre seios da face. Eu mesma já passei por isso, eu tinha uma dor de cabeça que era muito forte e geralmente ela se acentuava quando eu estava treinando. Meu personal aferia a minha pressão e aí dava normal, tudo normal, e eu já preocupada. Aí eu trabalhava no hospital que tinha residentes. Eu perguntei, juntei todos os residentes de várias especialidades. Eu disse: "Poxa, eu tô com dor de cabeça e eu não consigo achar a causa". Sério, "Olhe, doutora, se fosse você, eu faria uma ressonância, porque pode ser aneurisma". Eu Hum. disse: "Vou morrer". Pensei, mas na verdade era uma sinusite. E aí eu tenho essa sinusite de repetição, isso é bastante comum. E não necessariamente você tem sintoma nasal, nariz correndo, às vezes o único É só Não, a dor sintoma de é a dor de era cabeça. só a cabeça. dor de cabeça, porque na verdade eu tinha era um cisto. Não tinha tosse, não tinha febre, não tinha tido nenhuma gripe e o sintoma era esse, dor de cabeça. Agora a verdade é que o maior medo da dor de cabeça, quando a gente tem uma dor de cabeça que tá ali, ou realmente muito forte, ou chamando a atenção, é que seja um aneurisma, que é um vaso que rompeu, que sangrou, e a gente pode estar tendo uma situação muito mais grave, né. Isso é muito comum, né, o paciente chega com medo, de que realmente está ali, teve algum aneurisma, tem outro exemplo, às vezes, dentro de casa. Existe a indicação da pessoa fazer exames de rastreamento para tentar detectar se existe um aneurisma e se a pessoa tem risco de ter um AVC por uma rotura de aneurisma. Isso existe na realidade. Eu realmente tenho pego algumas situações que eu fico bastante impressionada, mas não sei se é rotina, se faz parte de talvez famílias de risco, ou isso realmente não faz parte de uma rotina de investigação. Faz parte sim. Então, se você tem uma história na família, se teve um pai, tem uma mãe, um irmão, algum parente próximo
que a gente chama parente de primeiro grau, e ele tem um aneurisma, a família inteira tem que ser investigada. Então, vários casos, se Mas a faz mãe exame seriado ou faz um exame, viu que não tem aneurisma, acabou? Assim, faz um exame de início para ver se tinha um aneurisma ou não, e geralmente ali é suficiente, mas se houver algum sinal de alerta, como foi dito, uma dor de cabeça, né, algo que venha a chamar atenção, aí pode repetir o exame. então são pessoas que têm que estar mais alerta. O fato de existir na Tem família já sim. uma Já tem uma prévia predisposição genética quanto predisposição. a isso. Entendi. Quando você recebe um pedido de tomografia ou ressonância, dentro da rotina lá de laudos, que informações são importantes para você quando vai laudar, que vem escrito ali? Tanto colhidas pelo que o paciente refere e também escritas pelo médico que solicitou o exame. Faz alguma diferença você ter uma informação clínica mais completa para chegar a um diagnóstico? Faz muita diferença, faz total diferença, na verdade. Porque, como foi falado aqui já hoje, cefaleia é um assunto muito amplo. Todo mundo tem dor de cabeça. Podem ser diversas as causas. Mas tem as cefaleias que são estruturais. E essas precisam de um tratamento específico. Então, a gente precisa saber exatamente o que é que está causando isso ao paciente, e para isso a gente precisa de mais informações. Então, dizer se é uma cefaleia súbita ou é uma cefaleia mais antiga, se ela piorou, se é a pior da vida. A idade do paciente também é muito importante, porque a partir dos 50 anos pode haver um risco maior de ser um tumor intracraniano que precise de um tratamento mais específico. Isso tudo é importante. Quanto mais detalhado o pedido, maior a possibilidade da gente achar a causa e dar um laudo melhor. Eu E s tumor cerebral pode dar dor de cabeça mesmo? Sim, os tumores cerebrais eles podem dar, porque como eles são uma massa, né, que vai causar uma compressão ali em algumas estruturas, porque ele vai crescer. Inicialmente, quando ele é pequeno, o cérebro vai se organizando ali, e ainda tem espaço. Mas o cérebro é uma caixinha fechada, né, uma caixinha de osso fechada ali, o crânio, né. E aí, quando aquela massa começa a crescer, o tumor começa a crescer, ele vai começar a comprimir estruturas, ele vai começar o cérebro vai ter dificuldade de drenar o LCR, que é um líquido que fica rodando dentro do cérebro. Esse acúmulo de líquido, ele vai começar a gerar dor. Pela própria compressão das estruturas ao redor, que podem gerar dor, os próprios vasos, né, sanguíneos e tudo. Por acumular esse LCR, que a gente chama de hidrocefalia, isso vai acabar aumentando a pressão dentro da cabeça. Imagine um crânio com uma caixinha fechada e você tentando colocar uma coisa muito grande lá dentro. Vai gerar uma pressão e essa pressão gera dor. Então, um tumor, ele causa dor. Mas, em geral, a dor de cabeça do tumor, ela é uma dor que a gente chama, assim, insidiosa, ou seja, ela vai começando devagar, leve e vai aumentando. Vai aumentando tanto na intensidade, vai ficando mais forte, como vai ficando mais frequente. Aí eu tô começando a ter uma dor de cabeça, antigamente eu tinha uma vez na semana, agora todo dia eu tô com dor de cabeça, eu já acordo com dor. A dor antes passava com dipirona, agora eu não consigo mais passar com dipirona, eu tenho que tomar um anti-inflamatório, eu tenho que ir no hospital para tomar uma injeção na veia. Então essa dor de cabeça que começa leve, e espaçada e vai ficando mais frequente e mais forte, chama muita atenção e pode ser a característica de um tumor cerebral. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre tratamento e o que a gente tem, né, de opções. Eu, na verdade, tenho experiência própria de família, de pessoas que sofriam aí com uma enxaqueca crônica, e você trouxe bem, é genético. Eu não tenho, graças a Deus, mas existem pessoas na família que têm. E vinham de várias tentativas de tratamentos, frustrados, e aí eu disse: "Olha, eu tenho uma amiga que ela é bem sabida, ela mora lá em Petrolina, mas faça uma consulta online com ela". A teleconsulta A agora tá teleconsulta salvando. direto de Petrolina. E você trouxe opções incríveis e que melhoraram muito a qualidade de vida dessas pessoas especificamente. Então o que é que a gente tem hoje falando especialmente em enxaqueca, né? Olha, o mundo da enxaqueca tá quase perfeito agora, né? Porque assim, antigamente, alguns anos atrás, sei lá, 10, 20 anos atrás, todos os remédios que a gente tinha para tratar a enxaqueca eram remédios emprestados de outras doenças. Então, por exemplo, a gente tem o propranolol, que é um remédio muito simples para tratar a pressão alta,
mas ele era fantástico para tratar a dor de cabeça, ele ajudava muito a dor de cabeça. Então a gente tinha alguns antidepressivos, que a gente é usado para tratar a depressão e a gente percebeu que também ajudava a tratar a enxaqueca. Então todos eram remédios emprestados, nunca tinha um remédio que foi feito exclusivamente para enxaqueca. E nos últimos anos, mais ou menos lá por 2017, surgiram os anticorpos monoclonais, uma canetinha, né? Não é emagrecedora, mas é a canetinha para tratar a enxaqueca. E ela foi desenvolvida especialmente para atuar numa determinada substância, que é uma chamada CGRP, que é uma substância que é responsável pelo desencadeamento da dor. E ele bloqueia essa substância. Então, a partir daí, a gente começou a ter medicações próprias para dor de cabeça. Né? Então, isso ajudou bastante. Ela é quase isenta de efeito colateral, tem uma resposta muito boa. A gente tem também, hoje em dia, também um pouco emprestado aí da dermatologia, a toxina botulínica, O o Botox. Botox, que a gente também usa para tratar enxaqueca crônica, aquela pessoa que passa mais de 15 dias por mês com dor de cabeça. A gente usa a toxina botulínica, o Botox, em pontos um pouco diferentes, né, dos pontos da dermatologia, porque não é para tirar rugas, não é muito no rosto, tem alguns na testa, mas a maioria vão ser mesmo no couro cabeludo, que também é uma inovação dentro do tratamento da enxaqueca. Perfeito. Isso traz esperança e realmente eu vi a eficácia de alguns desses tratamentos ao longo dos anos e eu acho que traz uma melhoria muito grande na qualidade de vida, Sim. realmente. Jandilene, muitas pessoas, fazem o exame e o exame vem normal. Existe uma indicação de progredir para um outro exame? Tipo, fez uma tomografia, deu normal. Vamos continuar agora com a investigação, então com ressonância. Ou então fez uma ressonância, deu normal, vamos fazer uma arteriografia cerebral. Quando é que tem indicação da gente continuar a investigação por imagem de um exame que foi normal? Isso aí pode acontecer e é frequente, porque as tomografias, elas são o exame inicial, né? A ressonância é um exame mais sofisticado, que dá mais detalhes, que mostra melhor os tumores e as infecções. Se a dor não persiste, se acontece outro sinal que a gente falou de alarme, né? Então, o paciente teve uma crise convulsiva, além da dor, ele está com algum sintoma visual, a gente pode pedir o contraste, que de início ele não é indicado. E se tem uma história familiar de problema de aneurisma, de algum problema vascular, a gente também pode utilizar o contraste e fazer uma angiotomografia ou uma angiorressonância. A gente vai progredindo os exames de acordo com a indicação do paciente, com a história familiar, com o que a gente vai pensando que pode ser a causa da doença. A gente vai excluindo com os exames iniciais e vai progredindo, sofisticando mais o exame, adicionando mais informações, como o Uhum. contraste ou a angiotomografia ou ressonância para estudar os vasos. Bem, então, para a gente finalizar com algumas mensagens interessantes e animadoras. Jandeline, um paciente que vai fazer uma ressonância magnética, que é um exame que traz muita ansiedade, muitas vezes, o exame da ressonância magnética do crânio especificamente, né, da cabeça, a gente coloca uma bobina específica que cobre a cabeça, então para muitas pessoas aquilo traz uma ansiedade de fobia. Que mensagem que você gostaria de deixar de, talvez tranquilizar ou talvez explicar melhor o que é que a gente já tem hoje que melhora esse exame, a experiência desse exame na realização de uma ressonância, o que é que a gente tem hoje de tecnologias que melhoraram esse contexto? Hoje a bobina realmente ela é um pouco desconfortável, porque é uma máscara que fecha em volta da face do paciente, né, da cabeça, isso é um pouco desconfortável para quem tem medo, para quem tem claustrofobia, mas a gente tenta acalmar o paciente, a maioria das cefaleias, a causa é benigna, a a circunferência da ressonância é Mais maior, amplo. então é mais ampla, dá um conforto maior para o paciente, a gente pode deixar algum parente na sala, é uma coisa que traz conforto, deixar alguém ao seu lado, tocando no paciente, na perna do paciente, isso aí traz muito conforto. Eu já tive um paciente, que ele
tinha claustrofobia e tentaram fazer com sedação, que é a última alternativa nossa quando o paciente não consegue fazer o exame de ressonância sozinho, ele tem muito medo, então a gente pede a ajuda do anestesista para fazer a sedação. E aí, nesse caso, estava com um problema, o anestesista, o aparelho dele não estava funcionando, o paciente era muito obeso e era problemático para o anestesista, ele estava com medo de anestesiar. Então, a gente chamou uma pessoa, um parente dele, e ficou segurando ali, tocando no paciente. E aquilo ali foi o suficiente para ele se sentir mais seguro e realizar o exame e resolver descobrir aquele problema que ele tinha. Isso é bem gratificante, porque medidas simples, né, na verdade, trazem conforto para o paciente e evitam a gente ter que pedir um auxílio de uma anestesia, de algo dessa Isso. forma. Hoje a gente usa muito, né, a medida das humanizações do exame, Isso, a gente tem muito auxílio da tecnologia, tem IA que acelera os aparelhos, hoje fazem exames mais rápidos, mas nada substitui um toque humano, a verdade é nada, essa. nada. E Luciene, você que, assim, passa pra gente uma mensagem para quem convive com enxaqueca, com dor de cabeça há muitos anos, o que é que você tem de mensagem de esperança para eles? Bom, eu queria dizer o seguinte, eu primeiro queria dizer que viver sem dor de cabeça é possível, né. Como eu falei, a enxaqueca é uma doença genética, não tem cura, mas tem controle, você não precisa estar sofrendo, faltando o aniversário da família, faltando o trabalho, faltando a sua prova, não há essa necessidade, porque hoje nós temos já um leque muito grande, um arsenal grande de medicações para tratamento da enxaqueca, nós temos também, muitas orientações, principalmente em mudanças de estilo de vida, né. A gente não falou muito, mas sedentarismo, né, a gente tem que combater, a alimentação, um bom sono, né, uma boa noite de sono, muita atividade física, ter cuidado com aqueles gatilhos, né, que é, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, ela não pode fazer jejum, ela não deve se expor ao sol, não deve perder noite de sono. Então, todas essas coisas que nós temos hoje em dia são ferramentas que a gente hoje tem, que até há um tempo atrás a gente não tinha, mas que são esperança para quem tem enxaqueca. Então, a minha mensagem é possível a gente viver sem dor. Agora precisa de um bom acompanhamento, precisa de uma boa disposição, né, a ser tratada, porque eu sei que às vezes mudar o estilo de vida é difícil, mas o ganho que você vai ter em não ter tantas crises de dor já é reconfortante e já é o prêmio por você se esforçar um pouquinho mais na sua atividade física ou na sua alimentação. Vamos chegando ao final, nosso tempinho acabou, mas nossa conversa foi muito boa. Muito obrigada. Foi Obrigada por ter sim. se largado lá de Petrolina para vir para Me cá. chame mais vezes. Val já está de portas totalmente abertas. Jandilene aí também, que se reorganizou toda na vida para estar aqui na agenda, então foi maravilhoso, eu agradeço demais. E a principal mensagem de hoje é que nem toda dor de cabeça significa uma doença grave, mas algumas características realmente precisam de uma atenção e investigação. O mais importante é procurar uma avaliação médica para reconhecer os sinais de alerta e indicar, no momento certo, o exame mais adequado. E para quem convive com enxaquecas ou dores de cabeça frequentes, fica uma mensagem de esperança. A medicina evoluiu muito nos últimos anos e hoje existem tratamentos que podem diminuir bastante as crises e permitir uma qualidade de vida melhor. Realmente é possível tentar viver uma vida sem dor.